mercado da tatuagem está em forte expansão no Brasil e no mundo. Para se ter uma ideia, dados do Sebrae apontam que aqui no país, o setor registrou em 2021 um crescimento de 25% em relação ao ano anterior. Os números animam profissionais da área, como o Matheus Scala, um artista tatuador. Mas no início da carreira, a vida do Matheus não foi nada fácil. Antes dele empreender no negócio dos sonhos, precisou enfrentar a desconfiança de muita gente querida para provar que ele estava no caminho certo e na profissão certa. Vamos então conhecer a história do Matheus. Meu nome é Matheus, eu tenho 30 anos, eu sou conhecido no meio da tatuagem pelo meu apelido, que é Scala. E eu vou fazer esse ano, se não me engano, 7 ou 8 anos de profissão. Eu comecei a me interessar quando eu fui fazer um orçamento. Eu morava no Paranoá, em 2017, e aí eu fui fazer um orçamento de tatuagem no estúdio e fui meio que esnobado lá no estúdio, como cliente. E aí eu criei meio que uma, como é que eu falo, meio que um incentivo, um incentivo quando a pessoa te desafia ou algo do tipo assim, eu criei esse incentivo quando alguém fala que você não vai conseguir. E aí eu peguei, coloquei isso na minha cabeça e comecei a estudar. Comecei a estudar olhando vídeos e na internet. E aí comecei a estudar, fiquei um ano estudando, quando a minha esposa trabalhava sozinha. E eu ficava sendo muito julgado em casa, porque a mulher trabalhando sozinha e o homem só em casa estudando. A família principalmente, foi a parte que basicamente não acreditou no começo, porque não estava tendo renda, não estava tendo nenhum indício de que ia dar certo. Só que aconteceu que deu certo porque a gente perseverou e a minha mulher, minha esposa, confiou bastante no que eu estava querendo para mim. E aí foi indo e hoje vou fazer 7, 8 anos já de profissão. E graças a Deus a renda maior hoje na minha vida e na vida da minha família. Quando eu abri o meu primeiro estúdio, eu meio que já tinha a segurança de que ia dar certo, porque eu trabalhei um ano em casa, então eu pude fidelizar muitos clientes. Então a dificuldade de abrir o primeiro estúdio foi na hora de comprar as macas, materiais, ar-condicionado. Então essa foi a parte que mais deu dificuldade, foi a parte de comprar e montar o próprio negócio. Então eu já sabia fazer, só que eu não tinha a estrutura para fazer. Aí, graças a Deus, eu comecei a devagarzinho, fui comprando, olhando muita coisa na OLX, fui comprando picado ali, devagarzinho, aí acabou que deu certo, consegui comprar tudo. Fiquei lá 3 anos, investi muito lá no estúdio antigo. Só que aí eu comecei eu aceitei o convite para vir para cá porque eu comecei a notar que era muita coisa para resolver. Muito administrativo, era muito cansativo essa parte de você passar o dia todo trabalhando e no final do dia ter que resolver as questões do estúdio, que até junta tudo, você vai ter que comprar material de limpeza, você vai ter que comprar material mesmo os descartáveis, Então essa parte foi me cansando muito mesmo, de uma forma que eu resolvi aceitar o convite para vir para cá, não como uma pessoa que trabalha para outra pessoa, mas como um sócio, como uma pessoa que chega para agregar, E lá outro fator que me deixou que conforme o tempo foi passando foi o fato de ficar sozinho. Então eu tatuava sozinho e isso aí com o tempo foi me incomodando um pouco também. Hoje aqui nós tatuamos em 4 pessoas e aí é um ambiente muito mais leve, muito mais tranquilo, muito mais divertido. Então o peso maior de vir para cá, Águas Claras, foi o fato de ter que lidar com tudo sozinho lá, questão de administrativo e o fato de ficar no estúdio sozinho. No começo, quando a gente começou, porque a gente pagava aluguel e só quem trabalhava era ela, a minha esposa. E aí a gente teve que
teve que atrasar um mês de aluguel para ela poder comprar o meu primeiro kit de tatuagem. Então daí você já tira que estava todo mundo incomodado com eu não estar trabalhando. Porque no tempo, no começo, para minha família, o trabalho era aquele que tinha que ter carteira assinada, que tinha que você sair 8 horas da manhã e voltar às 18. Então é aquele trabalho formal, né? Então eles nunca viram, não, na verdade hoje eles veem, né? Mas no começo, no início, eles não viam a tatuagem como algo que fosse dar renda, algo que fosse rentável. A parte das premiações veio depois também de muita luta, né? Porque até a premiação, ela é a convenção, né? É como se fosse um campeonato entre os tatuadores, né? De vários estados ou regional também. Então hoje também existe a convenção online, né? Que a gente faz a tatuagem no próprio estúdio e manda para eles, né? E eles avaliam lá junto com outras pessoas de outro estado, outros artistas. E aí você fica ali entre o primeiro, segundo, terceiro colocado, se você ganhar, né? E aí tem o troféu também, que é a parte para mim é a parte mais agradável, porque são as esculturas que deixam a parede muito bonita. Até eu ganhar o primeiro, eu fui em 8 convenções, né? Fui 2 presenciais e 6 online. Tenho amigos também que são bastante premiados, que começaram no meu tempo e hoje com a mesma luta, a mesma perseverança, também estão lá no topo. E aí, para você se manter do lado dos grandes, você tem que ser grande também. E sendo grande, você tem que competir, você tem que estar presente, mesmo que não ganhe, mas você tem que estar junto com os grandes. Então hoje eu estou somando 10 prêmios. Ainda é pouco, mas almejo muito mais. Hoje somos 4 tatuadores aqui. Eu, Luan, e a gente é dividido por estilo de tatuagem, né? Então, hoje eu me vejo mais atualizado e mais desenvolvido no preto e cinza, né? Que é realismo preto e cinza. No lettering, que são só letras. E aí entra o Leonel, que também é especialista em geometria, especialista em rastelado. O Luan, que é especialista em black work, especialista também em preto e cinza, realismo. E entra o Felipe, que hoje ele está com a gente, tem 1 ano de tatuagem, então ele é meio que o aprendiz do estúdio, só que ele já faz tatuagem. Então, e ele é especialista ali nos fine line, né, que é as letras mais delicadas, esses trabalhos mais finos, vamos dizer assim. A tatuagem, ela não tem mais aquela besteira de se eu vou fazer um leão porque ele significa força e guerra, isso e aquilo. Não, às vezes a pessoa faz porque ela simplesmente achou o desenho bonito. Então é nessa linha que eu estou trabalhando hoje, em achar a arte bonita e não o que ela tem de significado. Porque às vezes o significado está naquilo ali, né? Você que coloca em cima da tatuagem. Para mim, as tatuagens que têm significado são aquelas tatuagens que você faz para um ente querido seu, para um filho, né, para uma pessoa que já se foi, aí sim, tem um significado muito grande. Agora, fora isso, eu acho que deixar de fazer uma tatuagem por um significado que eu acho que às vezes nem cabe a tatuagem, a imagem, eu acho meio besteira. Aí quando eu comecei, eu jamais imaginaria chegar nesse nível, jamais mesmo. Então, quando eu comecei, meu intuito era apenas manter a minha parte financeira dentro de casa, né? Então eu tinha a tatuagem como um emprego mesmo. Hoje eu não tenho mais como um emprego, hoje eu tenho como uma coisa que eu amo fazer e a parte da grana é uma parte que ela simplesmente vem. Quando você faz uma coisa que você gosta, a parte financeira é a que menos importa. Então quando eu comecei eu jamais imaginaria que eu fosse estar onde eu estou hoje. Então, quando o orçamento chega até mim, né, a primeira parte eu pergunto qual local, qual o tamanho e o que vai ser feito. A partir daí eu pego a referência, né, que o cliente me traz e eu tento fazer, eu faço um projeto em cima daquilo que não tenha nenhum tipo de cópia, que não tenha nenhum traço do artista que fez
mas que tem a minha identidade em cima da referência que o cliente me trouxe. Então, hoje eu conheço vários artistas que, se você olhar, se a pessoa estiver passando no meio da rua e você vê a tatuagem, você vai reconhecer que aquele trabalho é de certo artista, pela identidade que o artista coloca em cima do trabalho. Então, hoje eu viso essa parte, né? Eu viso a parte de criar uma identidade em cima do trabalho, para quando alguém ou alguma pessoa vem no meio da rua, no supermercado, em algum lugar que seja, como já aconteceu, né? Da cliente meu tá andando assim, e outras pessoas parar e falam: caraca, você fez lá com o Matheus e tal. Então é esse tipo de nível que eu tento alcançar diariamente. Tô fazendo trabalhos autorais, fazendo projetos mais com a minha identidade, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Então você tem que ir sim para as convenções, você tem que estar sempre participando, você tem que ir para workshops, né, de outros artistas. Então você tem que estudar bastante, tem que seguir artistas de outros estilos, principalmente dos que você gosta de fazer, né? Então isso é uma forma de você estar se atualizando e de você estar sendo visto, né, no meio dos artistas. Quando eu decidi me tornar MEI, foi justamente visando os benefícios que me trariam, né? Então, assim que eu me entendi como tatuador, no primeiro ano eu já fiz minha inscrição, já abri a minha MEI. Foi no primeiro, quando eu decidi, quando eu vi que começou a entrar renda, eu já fiz a abertura do processo. E foi bastante tranquilo, bem tranquilo mesmo. Então hoje eu tenho alguns benefícios, né? Através da MEI, né? Tipo, plano de saúde da gente, ele tem um descontaço lá, justamente porque eu sou MEI, né? Profissional cadastrado na MEI, a vantagem que você tem é justamente essa, até nisso, né, o cliente ele sente mais segurança, né, sabendo que você é uma pessoa que é responsável até na parte administrativa, né? Então, tem vários benefícios, né? Você pode emitir a notinha lá, é bem raro, mas uma ou outra ali pede, já pediram. Você tem a segurança de que de alguma forma você está sendo guardado também por ser um micro, né? Porque se você é cadastrado lá, nenhuma pessoa pode chegar de má fé e agir de má fé com você em relação a processo, esse tipo de coisa, como se você não estivesse trabalhando corretamente. Então, isso tudo são as vantagens de você ser MEI, né? Se você ser microempreendedor. Os clientes chegam até mim, geralmente por indicação, né? E tem muito cliente que me segue tem um tempo, e aí tem cliente ali que eu já escutei falar para mim que me segue, viu a minha evolução de perto e hoje é cliente fidelizado. Tem muito que é indicação. Tem alguns que a gente chega a patrocinar ali pelo Insta também, né? Porque é importante você captar clientes novos que são de outras cidades aqui do DF. Então é dessa forma que a gente consegue captar os clientes. Passou um tempo aí apertado, né? A parte financeira foi principalmente os 2 primeiros anos. Então, tem muita gente nova que começa na tatuagem achando que já vai entrar ganhando, já vai entrar tendo renda. Não é assim, né? Então, graças a Deus eu tive, mesmo com os trancos e barrancos, eu tive a oportunidade de ficar um ano em casa estudando antes de começar a fazer a tatuagem. Foi primordial, porque às vezes você começa a fazer sem instrução, né? Você começa a fazer e aí você atende o primeiro cliente seu ali, não vai ficar legal, você acha que vai ficar e não vai ficar legal.
dali você já tira várias frustrações e dali mesmo você já desiste. Então é importante você estudar bastante antes de começar a fazer. Então eu tive esse entendimento, né? Talvez por isso que hoje eu esteja consolidado na minha profissão e principalmente na parte financeira, que hoje, graças a Deus, não é ruim, né? Eu consigo manter a minha família muito bem, graças a Deus. E aí eu lembro muito do começo, né? Que a gente passou muita dificuldade em relação ao financeiro, né? Porque ela teve que ficar um ano, eu tive que ficar um ano e ela trabalhando sozinha, sempre manter a casa. E as pessoas em volta não entendiam e não apoiavam o sonho que eu tinha, né? Lá no começo também, lá nos 2, 3 anos de tatuagem, meu moleque de clientes em Brasília não era tão grande, né? Aí a minha esposa tem uma família, a família dela é mineira, né, de Minas Gerais. Então eu comecei a viajar muito para Minas, porque lá eu tinha muito cliente. Então a gente passava muito, mas também tinha muito perrengue, porque o nosso filho tinha acabado de nascer, com 3, 4 meses, a gente já estava rodando aí 6 horas de viagem para ficar uma semana em apartamento, pagando caro, assim, mas mesmo assim ainda era bastante rentável. Então hoje eu não tenho só cliente daqui de Brasília, eu tenho cliente de lá, tenho um cliente do estado de Goiás também, que me segue, às vezes tira um tempo ali para poder fazer. Tem um cliente até interessante, que eu tenho um cliente que é lá da Chapada dos Veadeiros. E ele fez orçamento comigo, tirou 2 dias, então eu separei 2 dias na agenda para fazer. E o trabalho dele é um trabalho grande. Então eu fiz 2 dias sequenciados o trabalho dele. E aí ele conheceu meu trabalho através de indicação, através de estar me seguindo nas redes sociais. Então eu não tenho só cliente daqui de Brasília, eu tenho cliente de outros estados também. O primeiro contato é o orçamento, né? O cliente manda mensagem, eu vejo, como eu falei, eu vejo onde vai ser feito, o que vai ser feito e o tamanho que vai ser feito. A partir dali eu dou o orçamento. O cliente gostando, hoje eu não atendo sem o sinal, né? Então, para a pessoa agendar comigo, ela tem que mandar o sinal. Só que esse sinal ele é abatido no valor total da tatuagem, né? Então, o sinal ele é uma forma de garantia que eu tenho de que o cliente não vai desmarcar, de que o cliente vai vir, né? Porque antes do sinal era 90% de pessoas que desmarcavam na agenda, principalmente em cima da hora. Então, o primeiro contato é o orçamento. A partir do orçamento eu crio o projeto, isso ali pela mensagem mesmo. Crio o projeto e envio para o cliente. O cliente aprovando, a gente marca. Geralmente eu tenho a agenda aí de 20 dias, 30 dias para poder ser feita a tatuagem. Aí eu faço o projeto e tal, o cliente já aprovou isso tudo lá pela casa dele, né? Aí o cliente chega aqui no estúdio, a gente eu vou mostrar novamente a imagem, vou tirar o tamanho, vou fazer a limpeza, a asepsia da pele, né? Vou tirar os pelos, vou passar o álcool ali e vou passar o transfer e vou imprimir o desenho, porque hoje os meninos do estúdio me fizeram mudar da impressão normal para a impressão térmica, né? Para a impressora térmica. Então hoje o desenho ele sai inteiro ali na folha, então você pega ele, cola lá na pele, espera secar, mostra novamente para o cliente, para ele ter a certeza de que é aquilo mesmo que ele quer que seja feito, né? Para que não tenha nenhum problema futuro. E a partir dali eu venho, monto a minha bancada, faço a asepsia também da máquina, da bancada, isola a máquina tudo certinho, descarta a agulha na frente do cliente, né? Tanto a agulha como tudo, na verdade eu faço toda a asepsia na frente do cliente, que é também para não ter nenhum tipo de problema futuro. Além da higiene, né? Da higiene básica, né? Hoje eu faço o projeto pelo próprio celular, né? Só que tem os artistas que usam iPad, tem os artistas que usam tablet. Eu fiquei muito tempo tatuando sozinho, né? Então eu não me atualizei muito na parte digital. Só que hoje eu estou começando a me atualizar, que é entrar para a parte do tablet, do iPad,
Só que pelo celular eu também consigo fazer tudo isso. E aí a gente joga lá no programa lá do computador, tira só os traços principais da imagem, na térmica, né, que é onde a gente imprime para colar diretamente na pele, e logo em seguida eu imprimo o desenho na impressora normal, né, que é para mim poder, que é a minha referência máxima, né, que é aquele desenho que fica do meu lado o tempo todo até eu terminar a tatuagem. E aí quando a gente começa a fazer a tatuagem, hoje eu trabalho em média aí 8 horas, 9 horas em cima de cada tatuagem que eu começo a fazer. Se a pessoa quiser engrenar, né, no meio da tatuagem, existe workshops de iniciantes, existe muito curso hoje online também. Então tem a praticidade dos materiais que hoje você pode começar a comprar um material bom, que não seja tão caro, né? Então lá quando eu comecei, eu paguei muito caro no material péssimo e não tinha conhecimento. Então hoje você tem essa amplitude de materiais, você tem essa amplitude de cursos, né? Hoje você tem curso direcionado para certo tipo de trabalho. Então hoje você tem curso para tudo. Tem os workshops também presenciais, né? Então hoje está bem mais fácil de começar do que há 7, 8 anos atrás, igual eu comecei. Quando eu comecei, tudo que eu aprendi foi sozinho, né? Na internet. Tudo que eu aprendi foi sozinho. Então, eu não cheguei a fazer nenhum curso, porque eu também não tinha grana para poder pagar curso. No tempo lá, eu me lembro que lá em casa tinha internet. Eu não me lembro se tinha internet ou se não tinha. Eu só sei que quando eu ia para casa da minha sogra, eu levava meu celular, eu baixava vários vídeos. Não, lá em casa não tinha internet, isso mesmo. Porque eu baixava vários vídeos e ia para casa para poder assistir os vídeos que eu baixei. Que era só, então eu consumia tatuagem o tempo todo, 24 horas. Então, quando eu comecei eu não fiz, e até hoje eu não fiz nenhum tipo de curso. Foi tudo na força, igual a gente gosta de falar, foi tudo na força do ódio mesmo, porque todo mundo falava que não ia dar certo. E o que me motivou foi essa descrença do povo. Os clientes chegam até mim, geralmente por indicação, né? E tem muito cliente que me segue tem um tempo, e aí tem cliente ali que eu já escutei falar pra mim que me segue, viu a minha evolução de perto e hoje cliente fidelizado. Tem muito que é indicação. Tem alguns que a gente chega a patrocinar ali pelo Insta também, né? Porque é importante você captar clientes novos que são de outras cidades aqui do DF. Então é dessa forma que a gente consegue captar os clientes. O Instagram, né, é o principal meio de comunicação, né? Então lá que você vende o seu produto. Eu tenho que começar a me mostrar nos stories, que eu acho que isso é muito importante, só que eu sou um pouco envergonhado. Tenho que começar a me comunicar mais com o meu público, de forma que eu mostre o meu dia a dia, eu mostre a montagem do material, esse tipo de coisa que quem está me seguindo quer ver, né? Só que às vezes eu não tenho tempo de fazer e às vezes eu esqueço. Só que a rede social hoje, o Instagram principalmente, para mim a maior fonte de renda. Antes de fazer a tatuagem, é muito importante que o cliente já tenha um certo tipo de cuidado com a pele, né? Isso é importante até na parte dolorida na hora de fazer. Então aquela pessoa que cuida da pele, passa hidratante, né? Tem um cuidado que não toma tanto sol em cima da pele, ou se cuida ali com a manga ali UV. É a pessoa que ela vai ter um resultado muito melhor durante o processo e melhor ainda quando cicatrizar a tatuagem dela. Porque tem muita gente que sai daqui com a tatuagem impecável, só que depois na cicatrização acaba perdendo um pouco, acaba por falta de cuidado, né? Então a gente passa todas as orientações certinho para o cliente e eu costumo dizer que a tatuagem é 50-50, né? 50 é a nossa parte, que é a parte de deixar ela bem feita, bonita, e os outros 50 é a parte
da cicatrização, da parte do cliente. Os meus planos se baseiam também nos planos dos moleques, né? Dos moleques que trabalham comigo. Que é ir para um lugar maior, abrir outra parte do estúdio. Também tenho muita vontade de viajar fazendo o que eu gosto, né? Ter clientes lá fora do Brasil. Porque hoje eu sigo bastante artista que tem essa trajetória, né? Já tem essa oportunidade. Então isso tudo te inspira a querer ir também, né? E viajar o mundo através da arte. Então é isso que hoje eu acho que eu almejo.